Vocês lembram do Sr. Miyagi? Karatê com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cobra Kai. Não, não tenha piedade. Imagina. É, os orientais eu trouxe aqui, mas porque assim, traz a questão dos orientais. Os orientais têm o costume de ficar mais em silêncio. Se bem que eu tenho um amigo japonês aí, se ele estiver ouvindo, se ele estiver vendo aí, ele vai saber que é com ele que eu tô falando. Que ele é japonês, mas ele fala bastante. Eu falo que ele é um japonês italiano. Mas enfim, quando você traz essa questão do silêncio, as pessoas fazem uma projeção. Elas preenchem esses vazios do silêncio com as próprias interpretações dela. Se vocês viram os filmes do Karate Kid, você via lá que o Daniel ficava lá toda hora, mas o que o senhor está pensando, seu Miyagi? Mas seu Miyagi não sei o que, diz que lá. Então, é esse que é o ponto que eu quero trazer aqui. As pessoas vão interpretar o que elas quiserem e nem sempre é o que que é o que você está falando. Eu falei rápido demais, né? Nossa. Blá, blá, blá. O vídeo de hoje nem é para falar menos, é para nem falar, porque a quarta lei do poder, ela fala exatamente sobre ficar em silêncio. Sempre diga menos do que o necessário. Acho que você já ouviu falar desse macaco sábio? É, ele é o Iwazaro, o macaco mudo. E a gente hoje vai falar sobre a quarta lei do poder. Tava com saudade? Eu dei uma pausa, falei um pouco sobre outras coisas e agora estou retornando às 4 leis do poder, senão vocês iam dar enjoada, né? Bom, mas antes de eu começar, eu quero dar um recado para vocês. Você caiu aqui nesse vídeo do nada e de paraquedas, eu vou me apresentar. Eu sou Renata Alves, mentora de carreira. Na verdade, eu sou mentora de desenvolvimento humano, porque carreira e vida pessoal estão tudo junto, né, gente? Eu sou empresária e eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo e agora estou aqui no canal do YouTube trazendo conteúdos que vão ajudar você no seu desenvolvimento e evolução profissional e pessoal. Toda semana eu posto vídeos aqui, então faz o seguinte, você clica no link, compartilha com as pessoas que merecem e ativa o sininho. Eu falei compartilha com as pessoas que merecem, mas compartilha com seus inimigos também, porque às vezes eles precisam, né? Então, vamos ao vídeo de hoje? Bom, gente, recados dados, né? Agora vamos começar e a gente vai falar, né? Porque eu preciso falar, não posso ficar em silêncio nesse vídeo. Bom, a gente falou na Lei 3 que a gente precisava ocultar as nossas intenções, mas aqui é realmente ficar em silêncio, não é falar coisas que vão, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou na Lei 3 que era de ocultar as intenções. Aqui a gente realmente é não falar mesmo que você precisa falar. Porque às vezes a gente não precisa falar, tá, gente? Aí é que tá o ponto. Usar palavras de forma sábia aqui. O que realmente você vai precisar falar, você vai falar na hora certa. Lembra do ditado que mamãe e vovó dizia pra gente? Boca fechada não entra mosca. Dá até agonia ver essa imagem, né? Mas é isso. E o peixe morre pela boca? Morre. Olha só esse exemplo aqui. Ainda o peixe fala, olha que ironia esse charge. O peixe morre pela boca. A isca aqui, ele vai lá, morde a isca e fala: nunca entendi direito esse ditado. Não, tá bom, tá aí, querido. Não entendeu, mas é isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O poder que tem as nossas palavras no momento certo, mas o porquê ficar de boca fechada também é poderoso. Não falar nada também é poderoso. Agora, por que falar demais é muito perigoso? A gente já tinha visto lá na questão de ocultar as intenções que falar demais é perigoso porque existem algumas questões aqui. Eu vou ressaltar algumas delas. Principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, tá? Eu vou focar muito nisso aqui.
Porque você revela as suas estratégias. Quando você fala demais, você revela seus pensamentos, seus planos, suas fraquezas, principalmente, para todos que estão ali. E aí, o que que acontece? Você dá munição para quem não deveria, principalmente pessoas que não gostam de você, seus inimigos. E aí elas podem usar isso para te atacar, para te manipular, para te destruir, e isso é perigosíssimo. E, na verdade, você acaba diluindo o impacto que você pode ter sobre as pessoas, porque quando você fala demais, qualquer palavra que você falar não vai ter significado nenhum, mas quando você fala pouco, as palavras que você fala vão ter mais significado do que as palavras que você não fala. Então, por isso que é importante você falar menos. Esse é o ponto que a gente está trazendo aqui hoje, tá? E por que que o silêncio ele tem poder? Porque ele é intimidador, as pessoas vão ficar confusas, elas não vão entender. Mas olha só, vamos lá. De novo eu vou falar de Peaky Blinder, né. Ali no seriado mostra muito aquela expressão do ator que você não entende o que é. Então, prestem bem atenção, às vezes o seu silêncio, ele tá lá, nítido, mas e a sua expressão facial? Tá dizendo tudo o que você quer dizer. Então, você não está intimidando ninguém, você já está entregando o que você quer dizer com a sua cara. Então você já está entregando o que você está pensando, o que que você está planejando, então preste bem atenção na sua fisionomia também. E quanto mais poder você tem, mais controle você tem. Quanto menos informações você passa, você tem mais poder e mais controle. Então, isso mostra que você está revelando menos de você e aí as pessoas não vão usar isso contra você, certo? Lembra que a gente já falou sobre isso lá no começo? Quanto mais as pessoas sabem de você, mais elas podem te manipular. É bem isso aqui, tá? Que a gente está falando. A gente vai trazer aqui o estudo de caso de Luís XIV. Luís XIV, ele foi um rei absolutista, porque ele tinha muito controle. E como ele fazia o controle disso? Depois eu vou trazer umas curiosidades. Ele fazia o controle disso através do silêncio. Ele foi considerado o rei sol. Acho que ele deve ter sido considerado outro tipo de rei, mas tudo bem. Tem umas questões aqui, gente. Não vou entrar no mérito do nome, do, do, do título que ele levou. Mas ele usava o silêncio como estratégia. Vamos fazer aqui curiosidades de Luís XIV. Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes. Luís XIV fazia festas de orgias, enfim, de luxúria no Palácio de Versalhes. Luís XIV morreu com uma infecção gravíssima na região íntima, porque ele não tomava banho. Ele tomou de 3 a 4 banhos na vida. Eu acho que ele ficava em silêncio, porque ele também não escovava os dentes, né. Porque se ele não tomava um banho, imagina. Mas isso aí é uma opinião minha. Vamos lá falar de Luís XIV. Ele falava pouco, ele observava muito. São poucos filmes que falam sobre Luís XIV. Não vão falar que: "Ai, o Homem da Máscara de Ferro", nada a ver, aquilo lá é uma ficção. Existe um filme da década de 60, eu vou deixar aqui, que traz o Rei Sol, falando sobre a história do Luís XIV. E o seriado Versalhes, que infelizmente saiu do catálogo da Netflix no Brasil. Ele falava pouco e ele observava muito, principalmente quando as pessoas iam se dirigir a ele. Quais eram a intenção das pessoas, se realmente as pessoas estavam falando a verdade ou estavam tentando manipular ele, e isso dava para ele muito poder, né. Então, quando ele ia falar, as pessoas paravam para escutar, porque era uma coisa, assim, monumental. "Ó, ele vai falar". Isso, e quando ele suspirava, então, ele falava, às vezes ele falava assim: "Vou pensar", sem expressão facial nenhuma, tá. É isso que eu tô trazendo aqui para vocês, não adianta ficar com aquela cara de, tipo assim, em silêncio e fazer. E não era isso que Luís XIV fazia, tipo assim, não adianta, tá, já tá na cara o que que você não tá gostando, se você tá gostando, enfim, você já se entrega. A corte ficava especulando: "Ai meu Deus, o que será que ele está pensando? O que será que ele vai fazer?". Isso dava para ele mais autoridade e poder. Por isso que o reinado dele foi considerado um reinado absolutista, porque ele tinha muito poder e o reinado dele durou, ó,
mesmo ele não tomando banho. Curiosidades de Renata. Depois vocês procuram um pouquinho mais sobre isso. E imagina aquelas festas em Versalhes, aquele lugar maravilhoso, lindo, fedido, detalhe. Na liderança, líderes, quando vocês precisarem aplicar o silêncio, ela tem um poder muito grande, tá? Por quê? Quando você for falar, você tem que falar com propósito com seus liderados. Quanto mais palavras você falar, menos poder você vai ter e menos, respeito você vai ter dos seus liderados, tá. As suas palavras, elas devem ter qualidade, não quantidade, as suas falas, né. Porque você na hora que for comunicar, você tem que comunicar palavras que tenham significado e intenção clara, não adianta falar demais e nada fazer sentido, ok? Ouça mais e fale menos. Aqui, na verdade, você vai estar aplicando a escutativa, que é super importante, você vai estar conhecendo mais o seu liderado, e você pode estar conhecendo qual é a linguagem do amor dele, os pontos fortes dele, os pontos fracos dele, para você poder trabalhar melhor a sua equipe. Você vai conseguir coletar informações muito valiosas. Isso vai transformar você também num líder muito inspiracional. Ó, trouxe pontos aqui de vários vídeos que eu falei lá atrás. As palavras que são escassas, elas geram respeito, que foi o que eu falei lá em cima. Então você vai ter mais respeito da sua equipe, porque a sua equipe vai ver que você fala no momento certo e as coisas certas. E você vai gerar mais confiança, porque você não precisa provar nada para ninguém, precisa se justificar falando demais. Você vai estar falando e ponto final, olha isso, sempre com confiança, sempre com força no seu na sua palavra, com firmeza, né, não é força, é firmeza nas suas palavras. Isso vai mostrar mais confiança, a sua equipe vai confiar mais em você. Isso tudo é prática, tá? Então, se você precisar de ajuda, procure um mentor de carreira para te ajudar nisso, para que você possa ter todos esses pontos aqui para você poder trabalhar com a sua equipe. Não só líderes, tá? Eu acho que os colaboradores também precisam disso para que eles possam trabalhar isso para chegar. Quem quer chegar a ter uma equipe, quem quer ser líder e hoje não é importante começar a trabalhar, né? Esses pontos. Tá, e nos relacionamentos? Eu não vou focar aqui em relacionamentos nem amorosos, nem familiares, nem de amizades, essas coisas. Eu vou focar nos relacionamentos que você tem com seus colegas de trabalho, na sua escola, essas coisas assim, tá? Por quê? Porque senão entra aqui em coisas muito delicadas, eu não quero entrar nesses detalhes, tá? Não compartilhe todos os seus segredos. A gente já falou isso lá no, eh, na questão dos seus inimigos, né, que eu deixa eu só ver qual que era a lei aqui, eu não me recordo, gente, às vezes eu sou meio lesada, tá, a mente aqui ela é um pouquinho, né, não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Tá vendo? Tá vendo como uma lei fala com a outra? Por quê? Porque quando você mantém segredo sobre você, você não mostra que você é uma pessoa transparente, e outra, a gente já falou no começo do vídeo, né, você não entrega munição para que a pessoa possa usar isso contra você. E você mantém um mistério sobre você. Você mantém o seu poder. Você mantém esse mistério sobre os seus planos e você gera uma intriga, gera respeito, principalmente se você tem empresa, principalmente se você está numa posição hierárquica alta, né? Principalmente se você está num movimento de transição de carreira. Ou então, se você está querendo galgar uma posição dentro da empresa que tem outras pessoas concorrendo, isso é interessante. Você mostra interesse se você estiver mais ouvindo do que falando. Olha a escutativa aqui para você praticar. Se você é uma pessoa que não é líder, mas você está galgando é feio, né? Falar, gente, mas você almeja também é feio, mas você quer, vamos usar uma linguagem simples, você quer ter um cargo de liderança, você começa aqui a praticar a sua escutativa e você fala menos de você. E outra coisa, você cria uma curiosidade das pessoas sobre você, as pessoas vão querer perguntar de você.
Isso é melhor do que você ficar falando: "Ai, eu sou isso, eu sou aquilo, porque não sei o quê, nã Deixa as pessoas perguntarem de você: "Mas e você? Quem é você?". Se elas não perguntarem, pergunte delas. Fale primeiro delas: "Ah, não, vamos começar sobre você? Como que é a sua história?". E qual que é o equilíbrio necessário para essa questão de você manter o silêncio? Tem que ter um equilíbrio, né, não é toda hora também, né, entra muda, sai calada numa reunião, não é assim também, porque tem hora que você precisa falar. O silêncio total, ele pode gerar hostilidade, senão vai parecer que você não tem interesse, você é uma pessoa desinteressada. Já ouviu falar sobre isso? Às vezes na empresa as pessoas falam: "Nossa, você não falou nada na reunião, o que está acontecendo?". Você tem que ter equilíbrio, ou seja, escolher as palavras certas no momento certo. Se for para ficar em silêncio, você fica em silêncio. Se for para falar bobagem, não fala. Boca fechada não entra mosca. Não, o peixe morre pela boca. Fale quando for valioso, ou seja, quando você tiver algo realmente que seja importante para ser dito, porque aí você supera a quantidade pela qualidade das suas palavras. E adapte-se ao contexto. Você só vai falar dependendo da situação cultural e situacional, porque o silêncio, ele vai funcionar diferentemente em cada situação. O nosso silêncio, ele reside no nosso silêncio reside a verdadeira autoridade e poder que você tem. Os monges que o digam, né, são as pessoas que mais ficam em silêncio absoluto. Eles são um exemplo pra gente, né. Gente, quem puder assistir filmes que tragam essas histórias como Sete Anos no Tibete, Comer, Rezar e Amar também é um bom filme para assistir, né, a parte que ela vai no rezar e no amar também. Né, a parte da meditação é muito importante, ajuda muito nós a fazermos essa parte do silêncio. Porque uma palavra dita no momento certo, ela vale mais do que 1000 palavras faladas ao vento, de forma aleatória, sem propósito. E isso é igual a 100% de poder. Você tem um controle total das informações que vão gerar poder absoluto sobre as suas interações, sobre os seus relacionamentos. Olha como isso é importante na sua vida corporativa, e aqui eu vou trazer para a sua vida pessoal também, tá? Obviamente, sempre aplicando isso de forma sábia e deixo aqui o alerta, né? Não vamos aplicar assim de formas que sejam para prejudicar o outro. Por isso, gente, o conselho que fica aqui é: boca de siri. Fale somente em momentos que são necessários. Use as palavras sábias. Não jogue suas palavras de modo que não tenha um propósito, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de me ajudar dando um like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa desse vídeo, inclusive os seus inimigos, viu? E não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu tenho aqui conteúdos que vão ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigada e até os próximos vídeos.